você falando direto do estúdio do CIAV, Salão Internacional de Proteína Animal. Eu recebo aqui no estúdio, tenho a honra de receber Paulo Portillo, CEO da Auster Nutrição Animal. Bem-vindo, Paulo. Muito bom te receber. Pela primeira vez a gente tem a chance de conversar e eu tenho muita pergunta para te fazer. É verdade, primeira vez que a gente conversa, uma grande satisfação. Queria agradecer a todos pela audiência, por estar aqui, é um grande privilégio. Agradecer pelo convite também, é uma grande satisfação conversar contigo e tirar o atraso de alguns anos, né? Vamos botar a conversa em dia. Exatamente. Eu começo te perguntando para a gente conceitualizar um pouco. Quem é a Auster? Qual é a área de atuação? Quais são as espécies-chave? Suinocultura, avicultura, eu sei que tem outras, mas eu queria entender nos monogástricos o quanto relevante é para a Auster hoje. Claro. A Auster é uma empresa jovem, tem 15 anos de existência, mas de um currículo que tem 35 anos de experiência, né? Então, nós acumulamos vários anos e muita história no mercado de nutrição e produção animal no Brasil, até o ponto que achei por bem montar minha própria empresa junto com um sócio que também foi meu chefe em outras empresas. Então, é uma empresa que já nasceu com uma experiência bastante grande, com uma equipe já bem formada, de pessoas com muita afinidade. Isso há 15 anos atrás, é bem recente. E ela nasceu sempre com o propósito de entender o seu cliente, de entender as oportunidades de melhoria na produção do seu cliente e oferecer a ele o que há de melhor em tecnologia para amenizar ou eliminar os fatores limitantes da produção e elevar ela a um patamar mais alto. Isso, então, se aplica basicamente a qualquer animal de produção. Dada a nossa história, nós crescemos muito rapidamente em suinocultura, que hoje representa aproximadamente metade do negócio da empresa, e avicultura de corte e postura, que representam aproximadamente 40% dos negócios da empresa. E 10% é dedicado à bovinocultura de leite. O que tem que ser dito também é que esses 40% de venda em avicultura se traduzem em uma ração atingida muito maior. Ou seja, o volume de ração que nós atingimos em avicultura é maior, porque os produtos que vendemos são um pouco diferentes. Então eu diria para você que a Auster é uma empresa de avicultura que vende mais em suinocultura, que é um negócio um pouco bizarro, mas esse é o fato. Nutrição animal, né? Você está dentro de um item, né, da composição do preço final de produto que é determinante, né? E aí você vem, mesmo nos últimos 15 anos, né, oscilação de preço de commodity, valores, o câmbio que influencia nesses aditivos mais caros ou mais refinados, assim. Como é que a Auster desenhou, né, ou cresceu dentro desse cenário? Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, nós sempre procuramos melhorar a eficiência do nosso cliente. Então, não é tanto quanto custa um produto, mas quanto ele entrega de carne no outro ponto, né? Então, às vezes você tem que olhar muito mais a relação de quanto custa produzir em relação àquilo que você investiu, ou seja, a margem do cliente, do que o custo do produto isoladamente. E aí, a partir daí, nas condições mais críticas, onde as coisas ficam mais difíceis, também são as condições nas quais a eficiência se torna mais importante. Eu brinco que às vezes os nossos clientes estão tão confortáveis que a nossa vida fica difícil, porque eles não querem desafiar o próprio processo, eles não querem por alguma razão ou têm receio em alterar o processo produtivo. Quando ele está desconfortável, e o desconforto no Brasil é constante, e provoca uma abertura maior. E essa abertura maior para pensar coisas novas e propor coisas novas é para nós a fonte de existência, é a nossa água de bebida, é a nossa base mais profunda. É a vontade de ter o interesse do cliente em melhorar a sua produção, melhorar seu sistema produtivo e a nossa capacidade de entregar produtos e soluções melhores para ele ou mais adequadas a ele, de tal forma que o preço do produto seja uma variável relevante, mas a mais importante seja o resultado obtido com a produção como um todo. Então, essa é a nossa missão, é simplesmente entender melhor o cliente e poder participar da vida dele de uma forma positiva. E aí, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de dólar alto, dólar baixo, você tem que fazer uma análise fria e racional das melhores soluções possíveis e propor o que dá o melhor resultado, menos o custo de alimentação lá para o nosso produtor de frango, de suíno, de leite. Óbvio que as coisas mudam muito, tem horas que as margens são mais baixas e o milho sobe de preço, ou o farelo sobe de preço, ou o dólar flutua muito, e aí temos que ser um pouco mais ágeis, e já dizia Darwin que a teoria... Quem se adapta sobrevive, então você tem que se adaptar mais rapidamente num ambiente mais turbulento. E a Auster consegue fazer isso? A Auster consegue fazer isso. A Auster tem uma enorme vantagem. A Auster, ainda que ela seja uma empresa jovem, ela é uma empresa que trouxe
para si uma equipe muito robusta, formada há muito mais tempo que ela existe. E também conceitos de administração e tomada de decisão que vieram de várias multinacionais que eu tive o privilégio de trabalhar aqui no Brasil. Então nós conseguimos associar a formalidade, a estrutura bem montada de uma empresa multinacional com olhos para o mercado brasileiro. Nós trabalhamos só no Brasil. Então, trabalhando só no Brasil, a gente tem olhos para cá. E em nutrição animal, o Brasil tem mais a ensinar ao mundo do que aprender com o mundo. Então, nós conseguimos priorizar as condições locais, entender as condições locais e, ao mesmo tempo, conduzir os negócios com segurança e formalidade tão boas ou melhores que qualquer multinacional do mundo. E isso que eu acho que é uma das grandes receitas do sucesso, fazer isso com pessoas de alta qualidade, pessoas gabaritadas, pessoas comprometidas, e a partir daí é medir e comemorar. Muito bom. A gente está falando, né, a gente falou de commodity, né, a gente falou de oscilação de mercado internacional. O mundo foi super globalizado, né? A pandemia ensinou algumas coisas, né? A gente teve elevação de custo de grão, a gente teve várias oscilações, né? Mudou muito. Como é que isso se desenrola, né? Porque a gente tem um cenário global que foi para o global hoje, soberania alimentar. Sim. Nós vivemos num mundo diferente e cada dia mais diferente. Hoje a gente tem mudanças climáticas que também vão intervir no mercado oferta de grãos e tudo isso. Qual que é o papel e como é que a Áustria se posiciona dentro desse cenário, que é um cenário incerto, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tem geopolítica, né? Sem dúvida, sem dúvida. O mundo viveu um grande consenso geopolítico desde a queda do Muro de Berlim até alguns anos atrás, onde capitalismo e democracia se tornaram hegemônicos. A China se tornou um país capitalista e tudo isso foi basicamente fomentado pela globalização e foi fomentador da globalização. Então, nós vivemos 40 anos num processo muito sinérgico de integração mundial, onde o planeta China desceu no planeta Terra, que se por um lado se industrializou muito e ofereceu muito produto para o mundo e controlou com isso a inflação, teve uma série de benefícios. Do outro lado, ela demandou tinha um preço. Exato. Não, e demandou muito também de insumos. Né? E o planeta Terra, depois do planeta China, é outro. As rotas comerciais mudaram. Tudo mudou, né? E para o Brasil, o planeta China e a democracia foram muito positivos. Muito bom, né? O agronegócio brasileiro cresceu de uma maneira fantástica e certamente uma grande parte desse crescimento adveio do sucesso da China. Ótimo, perfeito. Infelizmente, às vezes, esse crescimento econômico, essa polarização econômica, traz também uma polarização política. E é o que nós estamos vivendo nos últimos anos. Guerra na Ucrânia, guerra em Israel, tensões com Coreia do Sul, Coreia do Norte, leste europeu, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Ásia. Então, essas tensões são muito ruins para o mercado mundial e, em especial, para um país como o nosso, que se beneficiou muito do processo de globalização. Então, normalmente, se a globalização retrair, aqueles que se beneficiaram mais, que é o nosso caso como país, tendem a perder mais. Então, acho que nós estamos vivendo um ponto de inflexão, onde a globalização é um pouco desafiada, onde a unidade e o consenso mundial estão um pouco fragilizados, mas eu sou otimista. Eu sou do grupo dos otimistas. Eu acho que ainda vai ter a turma do deixa disso e vamos trabalhar junto, vai prevalecer, e eu acho que vamos ter um novo ciclo de retomada da globalização e redução dos conflitos, simplesmente porque em algum momento as pessoas fazem conta, né? Não é ruim, o preço do frete fica caro, né? O preço dos portos fica caro e no fim não se ganha. E o mundo ficou tão interdependente que a quebra da dependência, a quebra da confiança tem um custo muito alto. Confiabilidade é moeda, né? Exato. Aliás, a confiabilidade é uma das moedas mais mal valorizadas do mundo, né? Porque sem confiança não se faz nada. Né? Eu brinco que nós estamos aqui dentro de um pavilhão que ninguém sabe quem foi o engenheiro que projetou isso, mas todo mundo está aqui embaixo feliz. Você falou de confiabilidade, é moeda, né? Sim. A gente estava falando sobre isso. Então, a Áustria também passa por isso, né? Porque você tem profissionais super com história, com uma empresa jovem, mas com profissionais que trouxeram essa confiabilidade. Por isso a Áustria, num período tão curto, desbravou, né? Ganhou, abriu mercados, porque vem com profissionais com uma confiabilidade no mercado, né? Sem dúvida. Nosso corpo de profissionais, e eu inclusive, nós viemos da produção, né? Nós viemos da produção de frango, da produção de suínos, da produção de leite, tanto histórica como profissionalmente. E o nosso comprometimento com a cadeia produtiva é absolutamente inegociável. Nós não temos dentro da empresa a menor mancha, a menor sombra de dúvida
que a confiabilidade que a empresa conquistou nos anos de existência, não apenas dela própria, como da equipe que lá está, ela é um dos maiores ativos da empresa. E, de novo, aumentou a confiança, o custo da transação, o custo de tudo fica mais baixo, porque quanto maior a confiança, maior a fluidez de negócio. Não se perde tempo no processo, né? Quando eu confio. Sem dúvida. Eu brinco que nós dirigimos um carro numa estrada de pista simples e cruzamos um outro carro a 100 km por hora. Confiando que ele vai ficar na pista dele. Ele vai ficar na pista dele. E a gente nem pensa mais nisso. Mas perdeu a confiança, vai fazer o quê? Vai parar no acostamento? Cada vez eu não vou na mesma velocidade. A velocidade vai baixar. Puxando um pouquinho, voltando um pouquinho para a questão assim, de mensuração de soluções que a Alster propôs para o mercado. Dentro desse cenário, propõe muitas medidas, muitas soluções que estão impactando na pegada de carbono, né? E pegada de carbono parecia algo tão distante. Hoje eu estou falando de produtos que impactam menos. Isso. Sem dúvida. Toda eficiência produtiva, ou seja, se nós diminuirmos a conversão alimentar da produção de um cliente nosso, que é um dos nossos propósitos, obviamente a pegada de carbono cai por consequência, porque você está usando menos insumo para produzir a mesma carne. E nós, com nossos sistemas de enzimas, nossos sistemas de premix, etc., especialidades, aditivos, buscamos isso incessantemente. Nós queremos mesmo que o cliente tenha sucesso na sua empreitada, melhorando seu resultado econômico, mas também usando menos insumo para produzir e, com consequência disso, a Alster consiga sobreviver, é claro, e também que o mercado e o ambiente tenham uma pegada de carbono menor. Nós temos um trabalho bastante extenso de certificação, certificação é uma palavra talvez complexa demais, de validação do impacto do nosso trabalho na redução de pegada de carbono. O nome dá para chamar de eficiência, porque quando eu minimizo o uso de água, quando eu minimizo uma excreta, quando eu aproveito aquele grão, aquela batida até o fim, da melhor forma possível, eu estou sendo eficiente, né? Exatamente. Quanto menos, a gente fala conversão alimentar, mas imagina que se pegar tudo que sobrou, vai para o ambiente. Ou seja, tudo que não virou carne vira contaminante. Então, quando você melhora sistemas de produção, de nutrição, de manejo... Digestibilidade, você, na realidade, diminui o impacto econômico, o impacto ambiental da produção em si. E isso é uma das missões nossas, é inegociável. Eu brinco que toda segunda-feira eu tenho uma reunião técnica de todo o corpo da Alster. Ele fala assim, olha, a nossa missão hoje é achar uma maneira de fazer o nosso cliente ganhar um pouco mais de dinheiro com um impacto ambiental um pouco menor. E aí nós começamos a estudar quais são as novas tecnologias, o que chegou, o que pode ser feito. E essa discussão depois, obviamente, pulverizada cliente a cliente, caso a caso. E nós tentamos entregar isso de uma maneira industrialmente precisa para que o cliente usufrua tanto do resultado econômico como do resultado ambiental também. O bovino e os bovinos e os ovinos acabaram pagando a pecha, né, do animal que impacta na camada de ozônio, né, enfim, e acabou. Agora, todo o sistema produtivo, qualquer animal que seja, né, aves, suínos, todo ele, não só falando de camada de ozônio, mas de todo o impacto, né? Isso, as soluções são semelhantes, as soluções são comuns? As soluções em monogástricos são vão mais ou menos na mesma direção. Em ruminantes é um pouco diferente porque é um sistema digestivo diferente. Mas assim, eu falo, poxa, óbvio que produzir alimento tem impacto ambiental, mas a existência humana também tem. É difícil. A população urbana impacta fortemente, né? Sim, se eu pudesse usar um pouquinho de aspereza, eu tomo banho na represa da minha fazenda. Mas aqui no Rio Tietê não dá para nadar, né? Então, o impacto ambiental da atividade urbana humana é muito maior que o impacto ambiental da atividade rural. A viagem de navio, a viagem de avião, tudo isso a gente está... Né? Urbano e 90 e alguns por cento daqui a um pouquinho, não hoje, mas daqui a um pouquinho, mais de 90% da população humana vai ser urbana. E são 8 bilhões de pessoas, algo dessa ordem. Então, o ambiente urbano, olhando tecnicamente, ele é muito mais desafiador para a qualidade ambiental que o ambiente rural. Mas o agro está fazendo a sua parte, no Sem caso dúvida. de proteína animal, da produção de proteína animal. Não, tudo pode ser feito um pouco melhor. É que muitas vezes nós pagamos por um preço que não é exatamente do agro. Né? O impacto ambiental da atividade urbana... O que parece ser.
Exato. É muito maior do que o impacto ambiental da atividade da produção de alimentos. Nós temos que fazer melhor, não se discute isso, não é esse o ponto. Temos que fazer melhor, temos que aprimorar sistemas, temos que reduzir o impacto ambiental. Já melhorou muito, né? Já melhorou muito, tem que continuar melhorando, sempre. Inclusive, essa é a nossa missão, sempre achar uma soluçãozinha um pouco melhor. Mas não podemos ignorar que dentro do ambiente urbano o desafio é muito maior. A gente estava falando, né? A gente acaba de falar de pegada de carbono, né? De melhorar a digestibilidade, enfim, nutrição. Dentro de tendências, eu vou te perguntar, obviamente, na área de nutrição animal, o que você vê de tendências para o futuro, para como precisamos começar agora, porque o mercado vai exigir, o mundo vai exigir, precisamos fazer? Sim, eu acho que nós estamos caminhando rapidamente para um sistema de produção de energia cada vez mais biológico, ou seja, biocombustível como etanol de milho, etanol de cana, biodiesel, combustível de aviação ecologicamente correto. Gás a partir de lixo. Eu vejo empresas fazendo gás, produzindo gás. Sim, né? Tudo isso vai aumentar a demanda de energia, entre aspas, agrícola para... Fontes alternativas não fósseis. Exatamente. Que feche um ciclo, que aí é basicamente a agricultura. Então, a energia, entre aspas, escolhida da agricultura vai ser cada vez mais direcionada à produção de energia propriamente dita, né? Energia elétrica, o que é que seja. O que isso muda no mundo? Aumenta a demanda por grãos, mas aumenta a produção, por exemplo, de DDGS, aumenta a produção de farelo de soja, porque para fazer óleo de soja você tem que produzir farelo, para produzir etanol de milho você produz DDGS. Então o equilíbrio das relações nutricionais no mundo vai mudar. Vai ter que se usar mais ingredientes proteicos, DDGS, farelo de soja, porque eles vão ser as farinhas de origem animal, os óleos, as farinhas, a gente via assim, em toda a indústria era um passivo ambiental absurdo, hoje é um produto. É um produto e um produto importantíssimo, né? E por outro lado, as fontes energéticas vão ficar mais caras, porque uma parte dessa energia vai ser destinada à produção de energia propriamente dita. Então, o balanço do futuro é usar mais subproduto. Então as pessoas vão ter que saber usar melhor a proteína das dietas, vão ter que saber usar melhor as fibras, porque tudo isso traz mais fibra para a ração, e vão ter que saber lidar melhor com custo energético, porque o custo energético das rações vai subir, enquanto provavelmente o custo proteico tende a cair um pouquinho. Isso muda todas as formulações de ração. Temos muito trabalho, então, para os formuladores aí a pensar. Ainda bem. A gente tem visto também, assim, a gente vê em outros países também um apelo por fontes alternativas, regionais, né, que de acordo com a sua geografia, com a sua oferta de ingredientes, mas isso exige ainda mais da digestibilidade, né, da pesquisa. Temos que estudar mais. Sem dúvida. E nós temos o privilégio, como empresa, nós investimos alguns milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento todo ano, e hoje uma das linhas de pesquisa mais importantes para nós são ingredientes alternativos e a eficiência energética do uso de rações. Por quê? Ingredientes alternativos vão aumentar em oferta pela produção de biocombustíveis e o custo energético tende a ficar mais alto, tem que saber lidar melhor com isso para obter um resultado melhor na produção. Então essas são as duas linhas que a gente pesquisa para o futuro de longo prazo. Temos que olhar para esse futuro e antecipar, né? E é bacana olhar aqui no Brasil, a gente vem uma feira como essa, cheia de jovens, cheio de pessoas entrando nesse mercado. Isso é maravilhoso. Talvez esses também tragam esse novo quebra de paradigmas, sem né? Dúvida. Desafios e questionamentos, sem dúvida. Certo. Paulo Portillo, é um prazer grande te receber. Muito obrigada. Obrigada pela conversa, obrigada por toda essa viagem pelo mundo da nutrição. A gente vai ficando por aqui hoje, nesse nosso bate-papo. Conversei com Paulo Portillo, CEO da Auster Nutrição Animal, falando direto aqui do estúdio da AgriNews TV. A gente já volta.